Benedito. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a Prof. Joyce veio aqui para nós gravarmos a nossa terceira videoaula. Sim, hoje nós vamos fazer uma revisão da nossa unidade 3, da nossa apostila do primeiro bimestre. Então, apostila volume 1, unidade 3. O tema da nossa videoaula são as grandes navegações. Grandes navegações ou expansão marítima. Prof, o que é isso? Olha só o que eu trouxe aqui para nós vermos. Expansão marítima. Ó, tudo inicia essa expansão marítima do século XIV, XV e XVI na Europa. Então, a nossa unidade vai falar como esses europeus e quais foram esses europeus, qual foi o primeiro país que dominou esses oceanos, que é o Oceano Atlântico. Qual é o primeiro país europeu que dominou o Oceano Atlântico? Porque os países lá da Ásia, os muçulmanos já dominavam os oceanos. Mas qual o país europeu que começou a dominar esse Oceano Atlântico, que contornou o continente africano, que chegou nas Índias, na região da Índia, da China, do Japão, para fazer comércio? Eles imaginavam que o mundo não era essa esfera como nós sabemos hoje. Para eles, o mundo era quadrado. Para eles, o mundo era plano. Para eles, haviam monstros marinhos que devoravam as navegações, as embarcações. Por isso, eles não conseguiam chegar a seu destino. Eles imaginavam que o mapa deles era somente a Europa, que só existiam eles no mundo. E com as navegações, eles descobriram muitas coisas. Outros territórios, novos produtos, novas línguas, novos aspectos culturais. E começaram a dominar outros territórios. Dominaram o continente africano, descobriram o claro recheado de diamante e ouro e também tomaram posse das nossas terras. Isso mesmo. Então, por conta das navegações, por conta da expansão marítima, houve inclusive a tomada de posse do Brasil em 1500. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa videoaula hoje. Vamos viajar comigo para o ano anterior a 1500, quando os europeus começaram a descobrir um novo mundo, novas formas de viver, novos aspectos culturais e novas formas também, de ganhar dinheiro. Vamos lá? Então, a Prof vai compartilhar com vocês a tela da Prof. Vou compartilhar primeiro duas telas hoje. Primeiro, vou compartilhar aqui as grandes navegações. Certo, gente? Vamos para a apresentação de slides. Do começo. Vamos lá. Estão preparados por aí para nós viajarmos aí no tempo? Olha só, as grandes navegações, tá? Histórias do século XV. Vamos lá? Olha só, aqui nós temos o nosso mapa mundi de forma plana. Eu iniciei a aula mostrando o nosso globo, certo? E aqui nós temos o mapa planisférico, um mapa de forma plana. Para nós percebermos melhor, certo? Aqui os dois principais países que nós vamos falar, que é Portugal e Espanha, tá? Esses países que vão enfrentar o Oceano Atlântico, que vão contornar a África para chegar nas Índias. Vamos lá, grandes navegações. Os europeus se achavam o centro do universo. Isso mesmo, a bolachinha mais gostosa do pacote, o gás da Coca-Cola, certo? A última bolacha do deserto, a última água do deserto, o último oásis. Eles se achavam o máximo. Isso chama-se eurocentrismo. Europa no centro do mundo, porque eles se achavam top das galáxias. E que existiam praticamente só eles, né, no mundo. Quando eles perceberam que havia um mundo gigante para explorar, havia muito medo, havia muito receio do que eles poderiam encontrar. Por isso que vários mitos
povoavam o imaginário deles. Sabe essa ideia que a gente tem, que em outros planetas tem ETs morando? Né, habitando outros planetas, eles também achavam que praticamente as pessoas de outros continentes, ou que eles não conheciam, também eram pessoas muito estranhas, com a cabeça na barriga. Sabe essa figura de ET? Eles também tinham isso no imaginário. Na cabeça deles, haviam monstros marinhos que engoliam totalmente as navegações, ou que a Terra era plana. Então chegava um determinado momento que não tinha mais para onde ir, e era um penhasco gigantesco. Ou seja, não se tinha o conhecimento que se tem hoje, tá? Por isso que havia muito medo de sair e de enfrentar o oceano e de enfrentar o desconhecido. Mas os europeus queriam mais dinheiro, comércio. Lembrem que a prof explicou na unidade passada a política mercantilista, que é uma política portuguesa, que é uma política da Europa. Lembra o que é o mercantilismo? É uma prática econômica. E nessa prática econômica está o comércio no centro de tudo. Eu quero vender mais e quero comprar menos. Eu preciso de metais preciosos. Eu preciso de produtos que na Europa não tinham. Então, eles queriam fazer comércio com as chamadas Índias, que é a Índia, a China e o Japão. Então, aqui nós temos a Índia, essa pontinha aqui onde a gente tem Goa, Calicut, né? Depois nós temos aqui, né? Olha só, vai subindo aqui. Nós temos o quê? A Ásia, onde nós vamos ter a China e também o Japão, certo? Então, nós vamos ter nessa região aqui o chamado Oriente, tá? E esses três países, Índia, China e Japão, tinham muitos produtos para oferecer que não havia esses produtos na Europa. E os portugueses e os espanhóis queriam esses produtos. Era mais fácil eles passarem por esse mar aqui, ó, pertinho da Itália, que parece uma bota. Esse mar aqui chama-se Mar Mediterrâneo. Só que esse mar era dominado pelos italianos, e os italianos, ó, não, vocês não vão passar por aqui. Querem fazer comércio? Vão viajar por outro lugar. Então, os portugueses e os espanhóis tiveram que dar um jeito para viajar de outra forma. Então, eles tinham que dar a volta no continente africano. Isso chama-se périplo africano. Périplo é quando eu dou a volta em um continente. Se eu pegar aqui o meu globo, eu vou perceber, ó. Eu vou sair aqui da Europa e vou dar a volta, toda a volta no meu continente, tá? Então, era isso que eles teriam que fazer. Só que essas viagens, elas eram perigosas, muito perigosas. Essas viagens demoravam só para ir de Portugal até a região das Índias 6 meses só para ir. Mais 6 meses só para voltar. Imaginem, é um ano de viagem. Viajando, enfrentando esses oceanos, enfrentando tempestades. As embarcações eram de madeira, as embarcações eram a vela. Então, depende do tempo, depende do clima, né? E do conhecimento dos oceanos, que eles não tinham total conhecimento. Então, os portugueses, eles foram os pioneiros. Eles foram os primeiros a enfrentar o Oceano Atlântico, os primeiros a dominar essa técnica. Por que eles são os primeiros? Porque Portugal é um país bem pequenininho e ele fica bem aqui na pontinha, pertinho da Espanha. Só que ele só faz fronteira por terra com a Espanha. Eles formam uma península. Esses dois países, Portugal e Espanha, formam uma península ibérica, certo? Península, uma porção de terra que adentra no mar. Então, aqui nós temos Portugal e Espanha. Os portugueses, eles foram os pioneiros porque a sua posição geográfica, ou seja, onde eles estão localizados, é muito próximo do oceano. Isso facilita muito as viagens. Além disso, eles têm um poder centralizado, uma política mercantilista que facilitava. E eles têm os burgueses.
Isso mesmo. Os burgueses são os comerciantes, os que têm dinheiro. E o que os burgueses querem? Mais dinheiro. Então, eles vão patrocinar, eles vão financiar, eles vão investir dinheiro nas navegações, vão patrocinar essas navegações. Então, nós vamos ter o patrocínio dos burgueses, nós vamos ter o patrocínio do rei, e nós vamos ter o patrocínio da Igreja Católica também, que vai mandar vários padres para divulgar o cristianismo, para divulgar o catolicismo, certo? Era esse o objetivo. Então, os 3 patrocinadores das navegações, ou seja, que investem dinheiro para que eles possam navegar são, tá? A igreja, os burgueses e o rei. Então, eles vão patrocinar essas viagens. Claro que precisa de navegadores corajosos que enfrentem todo esse medo. E eles começam a enfrentar. Então, havia os navegadores, que conheciam muito, e haviam os tripulantes. Muitos desses tripulantes eram chamados de grumetes. Grumetes eram jovens adolescentes que os pais recebiam o salário antecipado, os pais precisavam de dinheiro, antes do filho ir, o pai recebia o salário. E o filho ia na viagem. Muitos pais não sabiam se os filhos voltariam vivos dessas viagens, porque os grumetes faziam os piores trabalhos. Limpavam convés, amarravam, faziam toda a amarração das velas, subiam nas madeiras para poder fazer essas amarrações. Os piores trabalhos eram eles que faziam. Dormiam ao relento, só quem dormia na cabine, que tinha um pouco mais de conforto, era o capitão. Lá eles saíam de Portugal e depois da Espanha, porque os espanhóis começaram a fazer a mesma coisa, porque viram que isso dava dinheiro. Então eles começam a sair de Portugal, começam a sair da Espanha, a dominar esse oceano, a viajar até chegar nas Índias. 6 meses viajando. As condições eram bem difíceis. Banho só de chuva. Piolho até na barba, gente. Muitos ratos nas embarcações também. As condições eram muito precárias dessas viagens. No final, eles comiam uma mistura, uma papa de bolacha, água e sal, que era o que eles tinham para poder se alimentar. Então, aqui mostra as viagens, tá? Gente, e é bem interessante porque eles têm que contornar o continente africano. Eles têm que contornar a África para chegar nas Índias. Aqui, bem na pontinha, se a gente olhar bem na pontinha aqui do continente africano, tem um lugar chamado Cabo das Boa Esperança, que era chamado antes Cabo das Tormentas. É uma região muito difícil de atravessar. Os portugueses demoraram 88 anos para conseguir atravessar esse Cabo da Boa Esperança, que era Cabo das Tormentas. É uma região com muita rocha, muitas correntes marítimas que puxavam a embarcação e a embarcação afundava. Então, eles tinham conseguido conseguir passar por aqui para chegar até aqui. Chegando aqui, sabe o que eles carregavam a embarcação? De cravo, canela, noz moscada, sal, pimenta. Meu prof, era caríssimo. Eram produtos chamados especiarias. Vem de especial, tá? Produtos que eram trocados por ouro. Então, sal, pimenta, noz moscada, né? Tecidos, sedas, porcelanas, né? Cravo, canela, eram produtos caríssimos. Então, 6 meses viajando, chegavam aqui fazer um comércio, carregavam todas as embarcações e voltavam mais 6 meses. Metade da tripulação morria na viagem. Haviam várias doenças durante essas viagens. Gente, uma dor de barriga matava a tripulação. Eles não tinham higiene, eles não tinham o hábito do banho. Ficavam, às vezes, com a mesma roupa. Para fazer suas necessidades, eram pendurados na embarcação. Tinha uma corda que colocava nas pernas e as pessoas ficavam penduradas para fazer suas necessidades. E para fazer a limpeza, após as necessidades, usava-se uma outra corda que era desfiada nas pontas e colocada na água.
na água salgada, são dos oceanos, dos mares. Então, percebam como as condições eram precárias. Gente, outra coisa, tá, gente, que é muito importante, que a gente não pode esquecer, havia uma doença chamada escorbuto. O escorbuto era uma doença que pegava a gengiva, toda a gengiva. Faltava muita vitamina, e essa falta de vitamina fazia com que os dentes caíssem, e as pessoas ficavam com essa gengiva aberta, sangrando, muitas vezes até a morte. Tá? Então, eram doenças, né, que proliferavam nessa época. Coisa, gente, olha só, aqui é um mapa mostrando essas navegações, mostrando as rotas que foram feitas, inclusive a rota que chegou aonde? No nosso país, a tomada de posse do nosso país. A rota que chegou aonde? Na descoberta da América, por Cristóvão Colombo. Então, foi por conta das navegações que houve a tomada de posse do Brasil, que houve a descoberta da América. Olha só como é que era o mapa antes. Aqui mostra como era o mapa mundi antes das navegações. A Europa e o mundo que eles não conheciam. Eles não sabiam como era esse mundo, gente. Tá? E aí eles foram descobrir a partir das navegações. Ó, o símbolo, a cruz de Malta, que é o símbolo da igreja. Porque a igreja, lembra? Ela patrocina as navegações. Eles investem, né? Olha só as embarcações, todas as embarcações à vela. Então, aqui em cima, todas essas amarrações eram os meninos, né? Os adolescentes, os jovens, os chamados grumetes que faziam. Mais outra embarcação. Então, nós vamos ter as caravelas e as naus. Tá? Que são as embarcações daquela época. Claro que essas embarcações iam enfrentar dificuldades. É o oceano. A partir daí, eles vão criar uma escola para conseguir, que é a escola de Sagres, né, para aprender essa escola, para eles conseguirem aprender sobre o mar, criarem instrumentos de localização. A bússola, né, começou a ser utilizada para eles conseguirem se localizar. As esquadras, né, são os conjuntos das embarcações. Aqui é a armada de Pedro Álvares Cabral, a esquadra que vai chegar no Brasil. Aqui é a primeira missa, depois a gente vai falar sobre isso. E olha só, isso aqui é um testemunho de quem vivenciou as navegações. É o filho do Cristóvão Colombo. Olha o que ele fala da viagem. Ora, um calor e umidade, as bolachas estavam tão cheias de bichos que Deus me perdoe. Eu vi muitos esperarem pelo anoitecer para comerem uma papa, que com elas se fazia para não verem as larvas. E outros, de tão habituados comê-las, já não se incomodavam em tirá-las, pois se fossem exigentes, arriscavam-se a ficar sem ceia. Para vocês verem como é que era o dia a dia. Carne, só se eles levassem animais. Eles levavam poucos animais e quando se tinha alguma carne era só para o capitão e para os seus convidados. A maioria não comia. Então a maioria comia uma bolacha de água e sal e a água ela apodrecia, porque às vezes ficava muito tempo nas embarcações e ela ficava com um gosto podre. Aí eles botavam um pouco de vinho junto para tirar esse gosto podre da água. Então as condições eram bem difíceis. Olha só. Aqui é o Antônio Pigafetta, ele deu a volta ao mundo na espada do Fernando de Magalhães. Olha o que ele fala. Frequentemente, nossa alimentação ficou reduzida a serragens de madeira, como a única comida, posto que até os ratos, tão repugnantes ao homem, chegaram a ser um manjar tão caro que se pagava meio ducado para cada um, moeda da época. Ou seja, até os ratos eles se alimentavam, porque faltava comida. Porque às vezes a viagem estava preparada para demorar alguns meses, mas como o barco era vela, depende do tempo. Como depende do tempo, a viagem poderia demorar mais do que eles esperavam. Certo, gente? Então, para a gente perceber como era complicado essas viagens.
Agora a prof vai compartilhar a tela aqui da apostila com vocês, que tem como título da unidade 3, as grandes navegações. Vamos lá. Aqui. As grandes navegações. Abri. Muito bem. Olha só, gente. Grandes navegações. Olha a abertura da nossa unidade, certo? Olha o que vai falar. Desde a antiguidade, a humanidade navegava por mares e rios. Por meio das navegações, homens e mulheres entraram em contato com organizações sociais muito diferentes do que eles tinham no dia a dia deles, né? Até o século XIV, boa parte do intercâmbio cultural entre Europa, Ásia e África ocorria graças à localização desses continentes próximos ao mar Mediterrâneo, que os interligavam. Após o século XV, navegadores de alguns reinos europeus passaram a explorar o Oceano Atlântico e aí encontrar novas terras, novos metais preciosos, novas culturas, novos povos, tá? E esse intercâmbio ficou muito maior. É o que nós chamamos hoje de globalização. Então, ó, o comércio com o Oriente era o que eles queriam, tá, gente? E a Europa, ela passou por uma grande crise, tá? A gente já falou que foi a peste negra. Tá? A peste negra, ela chegou e se disseminou também por conta dessas viagens, tá? É uma doença causada pela pulga do rato. Como não havia higiene, a ideia de higiene é muito diferente, essa doença se proliferou e acabou matando e dizimando 30% da população. O Felipe Castanhari, que tá sempre na internet, é um influenciador, enfim, ele fez agora, foi bem interessante, uma série de vídeos, né, um documentário para o Netflix. Quem tiver a oportunidade, quem tiver o Netflix para poder assistir, é bem legal. E ele fala no episódio número 2 sobre a peste negra, bem legal. Ele falando sobre a peste negra, o Felipe Castanhari, no Netflix. Então, a peste negra era uma doença causada pela pulga do rato. Tinha a proliferação de ratos muito grandes, os chamados ratos negros, certo? E essa doença matava em pouco tempo. No filme A Bela e a Fera, também mostra a peste negra. A mãe da Bela, né, o pai foge com ela porque a mãe tem a peste negra. Né? Então, ela matou e dizimou mais, né, de 30% dos europeus. Certo, gente? Então, olha só, a peste negra está acontecendo, várias coisas estão acontecendo na Europa, e aí os europeus precisam comercializar. Vai haver um problema, vai faltar alimento, eles precisam de comércio. Para poder fazer esse comércio, eles então vão enfrentar o seu grande medo, que é enfrentar os oceanos. Então, o comércio vai fazer com que eles enfrentem os oceanos. Olha aqui, o que eles vêm buscar? As especiarias. Nós temos aqui a noz moscada, que é da Índia, a pimenta do reino, certo? O gengibre, né, lá do Oriente. Inclusive, para eles conseguirem a cor vermelha, antes de descobrir o pau-brasil, essa cor vermelha eles só tinham lá no Oriente um molusco chamado burex. Tá? Então, tudo vinha do Oriente, esses produtos, né, que são as especiarias, tá? Açafrão, gengibre, cravo, canela, pimenta do reino, que era uma das mais procuradas, sal, porcelana, tecidos, tá? Eram comercializados com o Oriente, então chamados de especiarias. Página 28, lá da apostila de vocês. Muito bem, olha só,
alianças entre o Estado e a burguesia. Então, o Estado é o rei. O rei está com problemas, tem a peste, está faltando alimentos e ele precisa comercializar. Ele precisa fazer comércio para que o reino dele tenha metais preciosos, para que o reino dele tenha produtos. É uma política mercantilista, ele precisa disso. Então ele vai fazer uma aliança lá com a burguesia, porque os burgueses têm o quê? Dinheiro. E eles querem cada vez mais dinheiro. Então eles vão se aliar, eles vão se juntar. Então, de um lado eu tenho a burguesia, do outro lado eu tenho o rei, eles vão se juntar. E a igreja também vai ajudar, porque ela também tem interesses aí, ela também quer lucrar, ela também quer ganhar dinheiro, e ela também quer divulgar o catolicismo. Ela também quer que outras pessoas se tornem cristãs, de outros lugares que não são cristãs. Então, a igreja, o rei, que é o Estado aqui, ó, esse Estado com letra maiúscula, é o governo. Quem é que governava Portugal? Quem é que governava a Espanha? Os reis. Mas a burguesia, eles se unem com um objetivo. O objetivo é buscar as especiarias, enfrentar esse oceano para poder comercializar, para poder ganhar mais dinheiro. E aí, então, nós vamos ter as grandes navegações. Certo, gente? Olha ali. Pioneirismo. O que é pioneirismo, prof? É o primeiro país a sair nas navegações. Olha a posição geográfica de Portugal, que aqui dá para ver bem certinho. Está na página 29. Portugal é um país pequeno da Europa, certo? E só faz fronteira por terra com a Espanha. Então ele tem uma posição geográfica maravilhosa para sair para o mar. Detalhe, o solo dele não era tão fértil, ele tinha muita montanha, eles produziam pouco, então faltava alimento para a população. Tinha que arrumar uma forma de ter lucro, de ganhar dinheiro, para melhorar a vida também da maioria da população. E para isso o comércio ajudou muito. Olha só, se eles vão dominar o oceano, e ele tinha muito medo, eles têm que começar a estudar sobre isso. Então, por isso que eu disse para vocês que eles vão até fundar uma escola, chamada Escola de Sagres, uma escola para navegação. E aí eles vão desenvolver instrumentos. O astrolábio, o quadrante e a bússola. O astrolábio era um dos principais, um dos mais usados. É para medir os astros, para localização, certo? O quadrante também e a bússola também, obviamente, né? Então, essa tecnologia começa a ser desenvolvida porque eles precisam dominar os oceanos. Toda vida que eu preciso dominar uma região, ou o mar, ou o oceano, ou um país, ou um período de guerra, eu tenho desenvolvimento tecnológico, eu tenho tecnologia, porque eu preciso dela para conseguir dominar o que eu quero. Olha só como eu disse para vocês, até o século XV havia muito medo do que eles encontrariam no oceano. Os monstros marinhos, ou a ideia da terra plana, a ideia que havia um grande precipício, isso estava muito presente porque havia realmente muitos naufrágios. Muitas embarcações naufragavam, muitas navegações não voltavam mais embarcações. Por quê? Porque eles não desconheciam. Realmente afundavam, porque eles não conheciam o oceano. Eles não sabiam como eles deveriam viajar. Se eles deveriam viajar mais próximo ao continente, mais longe, que correntes marítimas eles poderiam encontrar, que dificuldades no oceano eles poderiam encontrar, né? E como eles poderiam se perder também. Então, eles tiveram que desenvolver tecnologias para eles conseguirem, né, dominar esses mares, para conseguir o comércio, para daí conseguir também se tornar um país poderoso. E eu quero dizer para vocês que Portugal e Espanha, no século XV e XVI, eles eram os países mais poderosos do mundo. Ó, lembra que eu disse para vocês? A igreja vai patrocinar as navegações também. Por quê? Porque a igreja também tem interesses.
Lá no Oriente, nós temos a religião islâmica. O islamismo está crescendo. Os muçulmanos também estão crescendo. O número de muçulmanos. E a Igreja Católica ela não pode ficar para trás. Então, ela vai patrocinar as navegações para levar o cristianismo, para levar o catolicismo para as pessoas, tá? Lembra que eu falei que tem 3 grandes patrocinadores nas navegações, né? A igreja, a burguesia e o Estado, que é o rei. Olha só, gente, aqui é muito legal. Nós temos as naus e nós temos as caravelas. As naus, tá? Eram navios utilizados para as navegações em alto mar. As primeiras investidas portuguesas na costa atlântica africana foram feitas com essas embarcações. Eram embarcações maiores, tá, gente? Também, as naus, para carregamento de produtos, né? E nós vamos ter as caravelas. As caravelas foram desenvolvidas em Portugal e as primeiras foram utilizadas aproximadamente em 1441, século XV, tá? Suas velas eram triangulares, tá vendo a diferença, gente? Essas velas não são triangulares, são muito maiores, tá? Então, essas velas aqui, ó, são triangulares. O que permitia aproveitar melhor o vento, então ela era mais rápida. A caravela é mais rápida. Eles fizeram um tipo de tecnologia para que essas velas, o vento empurrasse ela de forma mais fácil e ela fosse mais rápida. Então lembrem, a tecnologia ela acontece na vida das pessoas para melhorar a vida delas, para dar mais qualidade. Aqui eles precisavam de uma embarcação que fosse mais rápida. As viagens demoravam muito, aquelas velas eram muito grandes, né? E aí, então, eles fizeram as caravelas com velas triangulares em que o vento pegasse de forma mais fácil e deixasse ela mais ágil, mais rápida, né? Aproveitar melhor os ventos e navegar rapidamente. As velas das caravelas eram decoradas com a cruz, que representava a ordem de Cristo, que representava a igreja, porque a igreja também patrocinava as navegações. Então, gente, a partir dessas navegações, nós temos as descobertas de 2 continentes importantes. O continente africano, que eles descobriram que aqui tinha muito ouro, muito diamante, e depois muitos escravos, muitos negros que eles podiam vender como escravos. E também vão descobrir a América. O Cristóvão Colombo, ele é italiano, e ele vai até Portugal para os portugueses investirem, patrocinarem a viagem dele. Os portugueses não patrocinam, e quem patrocina a viagem deles é a Espanha, a viagem de Cristóvão Colombo. E Cristóvão Colombo, então, chegou na América. Chegou na região aqui, gente, ó, perto de Cuba, das Bahamas, ou seja, bem pertinho aqui, tá? Dessas ilhas na América Central. Então, ele vai descobrir a América. Ele morre achando que chegou nas Índias. As populações que moram aqui foram chamadas de índios, porque o Cristóvão Colombo achou que tinha chego nas Índias. Ele queria dar a volta no mundo de outra forma. Ele queria chegar nas Índias, porque como é que eles chegavam nas Índias? Saíam de Portugal, contornavam toda a África para chegar nas Índias. Ele queria fazer o contrário. Ele queria vir para cá e fazer o contrário. Mas ele deu de cara com outras terras que eles não sabiam, que é a América. E ele só encontrou essas terras e ele achou que tinha chegado nas Índias. Ele morreu achando isso. E, na verdade, quem comprovou que ele tinha descoberto um novo continente, tá, foi Américo Vespúcio. Ele disse, não, o que o Cristóvão Colombo fez foi descobrir um novo continente. E aí, o Américo Vespúcio ganhou uma homenagem e nós somos chamados de americanos. O Cristóvão Colombo, que descobriu tudo, nem foi homenageado. Tá? Quem foi homenageado foi o Américo Vespúcio, que disse, olha, ele descobriu novas terras, certo? Que é o continente americano, a descoberta da América. Olha só, as navegações espanholas, aqui na região de Cuba, das Bahamas, que eu falei para vocês, certo? 1492, Cristóvão Colombo descobre, então, a América, certo, gente?
Aqui nós vamos ter, olha só, é muito legal que uma embarcação viking, os vikings dominavam muito os mares, né? E as embarcações, elas foram evoluindo, né? Nós vamos ter canoas, nós vamos ter primeiro as naus, depois as caravelas, as embarcações vikings, depois as embarcações romanas, antes, né? As embarcações romanas, que eles tinham aquelas embarcações que haviam os escravos que faziam a remo, né? Então vai ter embarcações a remo, depois embarcações a vela, até nós chegarmos no que nós temos hoje, né? Embarcações de fibra, né? Embarcações com muita tecnologia. Tá? Nós vamos ter inúmeras viagens e outros países percebem que viajar pode dar muito lucro. Então, primeiro nós temos Portugal, depois nós temos a Espanha, depois outros países também começam a viajar. Franceses, ingleses, holandeses, também. Por que eles começam a viajar também? Porque eles percebem que isso dá muito lucro. Eles podem ter muito lucro viajando. Certo, gente? Aqui nós também vamos ter, na apostila de vocês, a divisão da América. Como Portugal e Espanha, olha só, ó, os novos mundos, novo mundo, né? O novo mundo é a América. É onde nós estamos, o nosso país. Como Portugal e Espanha vão se tornar países muito importantes e muito poderosos, eles vão dividir esse novo mundo. Eles vão dividir a América. Olha só, eles vão dividir a América. Então, eles vão fazer um tratado. O Tratado de Tordesilhas. Eles vão dividir a América entre Portugal e Espanha. Gente, é uma linha imaginária. Não é uma linha que realmente existiu. Eles resolveram dividir, então, as terras entre Portugal e Espanha. Fizeram um documento, uma bula papal. É um documento que tem aprovação da igreja, certo? É um documento importante, onde eles vão dividir as terras entre Portugal e Espanha. Então, em 1494, certo? Nós vamos ter essa divisão. Quando Pedro Álvares Cabral chega no Brasil em 1500, ele já sabe que existiam essas terras, porque já havia o Tratado de Tordesilhas, já havia divisão das terras entre Portugal e Espanha. Por isso, Uruguai, Chile, Argentina, Paraguai, Suriname, Uruguai, Bolívia, Guiana, eles falam o quê? Espanhol. Por conta do tratado, porque foram dominados pela Espanha. E o nosso território ficou destinado a Portugal. Por isso que falamos português. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido essa nossa revisão do nosso conteúdo. É um conteúdo bem importante. Por que é um conteúdo importante, gente? Porque o mundo vai mudar a partir das grandes navegações. Não vai mais existir só a Europa. Essa ideia de mundo vai se ampliar. Eles percebem que existem novas terras, novos continentes, novas línguas, novos povos. Então, dominam o continente africano, chegam na região das Índias, têm contato com outros povos lá também, fazem contatos comerciais. Depois descobrem a América, dividem ela com o Tratado de Versalhes e vão efetivar a sua colonização. Com isso, Portugal e Espanha tornam-se os países mais poderosos do mundo. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido a nossa revisão e nós nos falamos semana que vem. Um beijinho, até mais!